Mãe de Deus, e colocar no altar do Senhor a intenção a qual rezaremos hoje. Qual desejo vamos apresentar a Ele? O que tem guardado no meu coração que é importante nesse primeiro dia do ano apresentar a Deus? A liturgia de hoje coloca-nos diante de vocações diversas e todas muito importantes. Celebra-se a solenidade da Santa Maria, Mãe de Deus. Somos convidados a contemplar a figura de Maria, que neste dia rezasse pela paz do mundo. E também o primeiro dia civil. É o início de uma caminhada que deve ser percorrida de mãos dadas com Deus que nos ama. E em cada dia nos cumula de suas bênçãos e nos oferece vida em plenitude. Cantemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esta primeira celebração do ano. E nesse dia, o motivo por que estamos aqui é para agradecer a Deus por esse
esse ano passado, tão sofrido, que provocou tanta dor e tristeza, mas que certamente também foi para nós um ano de esperança. Hoje queremos falar também àqueles que rezam conosco de casa. Eu falo daquelas pessoas impossibilitadas ainda de virem à igreja, porque quem já pode, deve vir. Não nos acomodemos, não nos deixamos abater pelo medo. Cuidado e prudência sim, medo não. Hoje celebramos o 8º dia da solenidade do Natal do Senhor. Então, na verdade, com essa celebração de hoje, se conclui aquela semana chamada Oitava do Natal. E esta solenidade se conclui com esta grande festa do dogma de Maria como Mãe de Deus. O Papa, desde Paulo VI, nos convida e a cada ano faz o apelo para que também nesse primeiro dia do ano, em todo o mundo, se reze pela paz. Então tenhamos toda esta intenção, essas intenções da Igreja bem presente no nosso coração, para celebrarmos bem e entrarmos profundamente nesse mistério da Eucaristia que celebramos agora. Vamos pedir perdão a Deus de nossos pecados. Confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, com atitudes e omissões, por minha culpa, quão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço à Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em suas mãos. Por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Nós atravessamos um ano muito difícil, devemos ainda estar atentos, porque a pandemia não acabou, mas foi um ano muito difícil para todo mundo e em todo o mundo. Tiveram que nos deixar, tiveram seus Deus. Mas nós que estamos aqui hoje, temos muitos motivos para dar graças e glória a Deus, porque nós
que chegamos a esse 1º de janeiro, somos, na verdade, como que sobreviventes. Vocês se lembram que no mês de abril passado, maio, creio que quase todos nós dá graças a Deus, porque nos concede de entrarmos neste novo ano e entramos cheios de fé e de esperança que as coisas se resolvam logo. Com alegria e confiança cantemos o hino de louvor e glória a Deus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Oremos. Ó Deus, que pela virgindade fecunda de Maria destes à humanidade a salvação eterna, dai-nos contar sempre com a sua intercessão, pois ela nos trouxe o autor da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Maria, a mulher que nos proporcionou o encontro com Jesus, é modelo de sensibilidade ao projeto de Deus, que sabe ler seus sinais na história, que aceita, acolhe a proposta de Deus no coração e que colabora com Deus na concretização do projeto divino de salvação para o mundo. A Virgem Maria nos convida a acolher a palavra de Deus, que é fonte de bênção e paz. Ouçamos. Leitura do livro dos Números. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos. Ao abençoar os filhos de Israel, dize-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça, sua bênção. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que as nações nos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e os respeitem os confins de toda a terra. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filho, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abá, ó Pai. Assim já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Senhor nos falou pelos profetas. Nestes tempos derradeiros, nos falou pelo seu Filho. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, iniciando essa celebração, quero desejar realmente um ano abençoado, um ano de bênçãos para todos vocês, um ano onde a gente possa aos poucos se liberar ou se libertar da máscara. Onde a gente possa de novo gozar, na grande maioria dos casos, de plena saúde, livres desta pandemia. Tomara que essas vacinas sejam realmente eficazes e que também no Brasil se resolva logo toda essa confusão que tem dificultado um pouco o início da vacinação. Mas se Deus quiser, vai acontecer. Irmãos e irmãs, hoje, como já disse, celebramos a conclusão da 8ª de Natal. O dia de Natal se prolonga por 8 dias. E nesses 8 dias a gente vai celebrando coisas e fatos muito importantes. Logo no dia seguinte ao Natal, celebramos a festa dos mártires, dos primeiros mártires que deram sua vida por Jesus. Sequer tinham visto ou ouvido falar de Jesus, porque eram todas crianças com menos de 2 anos de idade que foram assassinadas, porque uma delas, assim pensava Herodes, podia ser o Cristo. E para Herodes isso era uma má notícia, porque apegado ao poder,
tinha se esquecido que o poder humano não é garantia de eternidade para ninguém. Os poderosos também morrem. E como morrem? Infelizmente, nos dias seguintes, no mundo civil, a gente viu essa triste notícia também, que é um pouco relacionada a esse fato dos mártires, as crianças mártires, que foi essa aprovação absurda da lei do aborto na Argentina. Prova isto que Herodes não morreu, continua a existir em outras pessoas, aquele espírito de maldade, né? de ruindade extrema, né? O povo da Argentina, coitados, eles se esqueceram de uma coisa, deviam ter pensado um pouquinho. Eles passaram quase 30 anos sobre o regime da ditadura. Tanta gente morreu, sumiu, desapareceu. Até hoje, na Praça de Maio da Argentina, todos os dias as mães de desaparecidos na ditadura se reúnem todos os dias ainda para terem notícia, ao menos dos corpos dos seus filhos. Em plena pandemia, quando todos nós estamos a lutar pela vida, vem o Congresso e o Senado da Argentina e aprova a lei do aborto. É a pior das covardias humanas, porque também na ditadura argentina, os perseguidos podiam gritar, podiam pedir socorro, podiam espernear. No ventre da mãe, isto é impossível. E a lei que foi aprovada é esta: se pode matar no ventre materno. Não tem coisa pior. Abramos bem os olhos, porque também no Brasil, mesmo se tendo votado há cerca de 3 anos atrás a lei contra o aborto, os juízes do Supremo Tribunal Federal estão de novo com essa proposta, quase que na ordem do dia, para tentar votar de novo. Esses juízes são daquela mesma espécie dos senadores argentinos. Mas esperemos que aqui não aconteça uma desgraça dessa. Irmãos e irmãs, o que é que fazemos hoje, no dia 1º do ano, com essa celebração? Esta missa, gostaria de lembrar vocês, é uma missa de preceito, como a missa dominical. Uma missa onde todos deveriam vir participar. E não era a missa de ontem, a missa do dia 31 é uma coisa, a missa do dia 1º é outra. Essa é realmente a primeira missa do ano. O dia em que a gente acolhe esta novidade civil que é o ano, porém aproveitamos como igreja para neste dia celebrarmos 2 fatos. Um muitíssimo importante, que é de celebrarmos a festa de Maria como Mãe de Deus. Este é um dogma da igreja. Dogma, o que quer dizer dogma? Dogma quer dizer uma verdade de fé. Eu não sei explicar, ou talvez eu não compreenda, mas pela fé eu acredito, porque disse Jesus no seu Evangelho: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então tem coisas que Deus faz que a mente humana não é capaz de compreender. Um desses fatos é a declaração de que Maria é mãe de Deus. Mas como é que Maria é mãe de Deus, se ela é criatura? No ano 431, houve uma reunião chamada Sínodo de todos os bispos do mundo daquela época. Não eram tanto, mas eram muito importantes, onde viviam e o que defendiam para afirmar a fé.
E eles se reuniram exatamente para estudarem, rezarem e chegar a essa declaração dizendo que Maria é a mãe de Deus. Uma coisa absurda, como é que uma criatura se torna mãe do Criador? É porque para Deus nada é impossível. O fato foi pensado por Deus, não pela igreja. Foi Deus quem quis assim. Deus poderia ter feito de outra maneira, mas preferiu servir-se de uma sua criatura, a Virgem Maria, para ser a sua própria mãe, em uma demonstração de proximidade para conosco, que até então vivíamos no pecado. Se lembram que nós tínhamos rompido com Deus lá na história de Adão e Eva? Ali a gente se separou de Deus e estávamos destinados à perdição eterna por causa da desobediência. Só que Deus disse: não é bem assim. Eu os criei, eu educarei, eu cuidarei, eu protegerei, e mais do que isso, eu tudo farei para salvá-los. É aqui que começa a nossa história de fé. Então, pensa a Trindade Santa em se fazer presente de uma forma mais, digamos assim, humana no nosso meio. Até então, a ideia que se tinha de Deus é que Deus está nas alturas, que Deus ninguém vê, ninguém nunca ouviu, ninguém nunca se encontrou com Ele. E Deus disse: não, eu preciso ir ao encontro. E aconteceu todo esse fato que a gente celebra desde o dia do Natal. O Senhor desce dos céus e vem ao nosso encontro. E para isso se utiliza da Virgem Maria. Então é criatura de Deus, mas ao mesmo tempo se tornou a mãe de Deus. É mistério de fé isto aqui. Como é que a gente explica? Não temos muito o que explicar, a gente só tem a acreditar, mas as coisas são muito claras. Quando Deus quer que as coisas aconteçam, elas acontecem, e Deus quis assim. Depois, Maria não é somente mãe de Deus. Olha que coisa bonita também. Maria é minha mãe, é a mãe de cada um de nós. Lá na cruz, quando pensávamos que Jesus tinha feito tudo, porque tinha dado tudo, tinha derramado o seu sangue, tinha doado toda a sua vida para nos salvar, chegou um momento que na cruz a gente pensava que Jesus tinha sido derrotado e que, apesar de ter dado tudo, não tinha resolvido o nosso problema. Só que, de novo, o Senhor age. Quem foi que podia ter imaginado isso? Que depois de ter dado a vida, digamos assim, à beira da morte, Jesus ainda encontrou forças para dizer a João, que estava ali aos pés da cruz e representava todos nós, e para dizer a Maria, a sua mãe, disse a João: eis a tua mãe. E disse a Maria: eis o teu filho. Então a mãe de Deus não é somente mãe de Deus, é mãe nossa também. Quem não quiser entender isto, não pergunte essas coisas à igreja, porque por mais que a gente fale para certas pessoas, será inútil falar ou querer explicar. Mas quem tiver realmente alguma dúvida de que Maria é mãe de Deus e de que Maria é nossa mãe, fale com Jesus, porque foi Ele que inventou tudo isso. Graças a Deus. Foi Jesus quem disse: é a tua mãe, basta. E foi Deus quem escolheu Maria para ser a sua própria mãe. Pronto. Então isso é dogma de fé. Irmãos e irmãs, neste dia 1º do ano, todos os anos, eu queria que vocês olhassem, quem tem um folheto da missa na mão, porque é uma leitura muito curta, mas todos os anos vocês vão sempre ouvir esta leitura do livro dos Números.
O Senhor falou a Moisés dizendo: fala a Arão e a seus filhos, quer dizer aqui ao povo de Deus, a todos aqueles que creem em Deus. Ao abençoar os filhos de Israel, dizei-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim invocarão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. No dia 1º do ano, a igreja pensou exatamente nisto aqui, de a gente se reunir, vim dar graças a Deus e quase que com as mãos abertas e o coração aberto também, dizer: Senhor, eu vim aqui para receber a bênção. Eu preciso da tua bênção. Eu necessito da tua bênção. A bênção de Deus em nós e sobre nós é como que uma vestimenta que nos protege, nos defende e nos fortalece. Então, aceitar a bênção de Deus é se colocar exatamente sobre a proteção de Deus, sobre o seu olhar de Deus. E não somente isto, mas é gozar já, porque é abençoado, da paz de Deus. São 3 coisas que acontecem quando Deus nos abençoa. O Senhor te abençoe e te guarde. Guardar quer dizer, o Senhor cuide de você. Quando Deus nos abençoa, Ele cuida da gente. É como se Ele nos abraçasse, nos defendesse, como faz um pai, uma mãe de família ou qualquer outra pessoa que tem cuidado com os outros, que a um certo momento precisa guardá-lo, precisa defendê-lo, precisa protegê-lo dos perigos. Então, receber a bênção hoje é sair daqui com essa certeza: o Senhor me guarda. Segundo, o Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para si o seu rosto. O Senhor volte para ti o seu rosto. Alguns padres da igreja nos primeiros tempos escreveram sobre a posição de Jesus na cruz. E de fato, lá no Evangelho de São João está dizendo que a um certo momento na cruz, Jesus, inclinando a cabeça, entregou o Espírito ao Pai. Então Jesus, Ele, quando entrega o Espírito ao Pai, Ele tem a cabeça baixa. E alguns padres da igreja diziam que essa posição de ter abaixado a cabeça era porque Jesus queria continuar olhando para a gente. Agora, isso também requer de nós uma resposta de olhar. Eu preciso olhar e ver que tem um Deus que olha para mim em toda e qualquer situação. Até quando a situação parece de morte, tem um Deus olhando para mim. E todos nós sabemos como é triste, né? Como é sem graça, como nos ofende quando a gente está falando com alguma pessoa e a um certo momento a gente percebe que a pessoa não olha para a gente, não presta atenção, né? A gente se sente humilhado, desvalorizado, né? Então, tem um Deus que te abençoa, que te guarda e que olha para você. Nesse dia a gente precisa também pedir ao Senhor: Senhor, me ajude a olhar sempre para você e ver que o Senhor não tira o seu olhar sobre mim. E a terceira coisa da bênção: o Senhor te dê a paz. Abraçados por Deus, protegidos por Deus, sendo em continuação visto e olhado por Deus, a gente passa, uma vez que somos abençoados, a viver e a sentir uma paz imensa. A presença de Deus, o olhar de Deus em mim, essa certeza de que Ele me protege, me deixa em paz. Apesar de tanta confusão, de tantos rumores, ter Deus e ter a bênção de Deus faz a gente viver em paz. Tem pessoas, vocês sabem disso, todos nós sabemos,
que às vezes não tem nada, privada de tudo, de trabalho, privada de companhia, né? Mas acho que vocês já ouviram, tem certas pessoas pobrezinhas na vida, que quando a gente vai conversar com elas, elas dizem: olha, padre, talvez tenham dito a vocês também, eu não tenho ninguém por mim, eu só tenho Deus. E o que é isso? É a paz. Não tenho ninguém, não tenho nada, eu só tenho Deus por mim. Isso é resultado da convicção de que estamos diante de uma pessoa que acreditam na bênção de Deus sobre ela. Então, que a gente possa, nessa celebração de hoje, tomar posse da bênção de Deus para nós. Agora vejam que a leitura começa dizendo assim: fala a Arão e a seus filhos, conte aos outros, espalhe essa notícia. A bênção que Deus está dando a mim e a cada um de nós que estamos nessa Eucaristia hoje não é uma coisa particular só para mim. É alguma coisa que eu preciso tomar posse e distribuir com os outros. Tem gente em casa que precisa ainda nessa noite, quando a gente voltar, experimentar e ter essa certeza de que a gente voltou para casa cheio de paz, como uma pessoa abençoada, e elas precisam desfrutar dessa bênção de Deus e dessa paz de Deus. No trabalho, as pessoas precisam perceberem de que nós gozamos da bênção de Deus, e exatamente por isso a gente é uma pessoa de paz onde a gente estiver. Por isso também que os papas colocaram no dia de hoje essa intenção de rezarmos pela paz do mundo. Em diversas partes do mundo existem guerras e conflitos terríveis. Bastaria lembrarmos a Síria, há mais de 10 anos em guerra. Mas, atenção, irmãos e irmãs, que não precisa, de maneira extrema, a gente queria ir para a Síria e resolver o problema da guerra ali. A gente precisa aprender e pedir a Deus, e por isso estamos aqui hoje, a começarmos a ser homens e mulheres de paz na nossa casa. Porque muitas vezes os grandes conflitos não estão do outro lado do mundo, estão dentro de nossa casa. Quando a gente não se respeita mais como marido e mulher, como pais e filhos, e se cria uma confusão terrível, né, de agressões, de palavrões, né, de violência até contra o outro. Então, que a gente procure e que a gente busque ser, antes de tudo, primeiro de tudo, homens e mulheres de paz na nossa família, na nossa casa. Se assim fizermos, quando a gente sair fora lá na rua, a gente vai contagiar o mundo com a paz que a gente vive em casa. Mas geralmente as pessoas agressivas fora de casa são pessoas que não experimentam a paz dentro de sua casa. Então comecemos dentro de casa a sermos homens e mulheres de paz. Irmãos e irmãs, a bênção que a gente acolhe hoje, nesse primeiro dia do ano, não é somente uma prerrogativa dos pais em relação aos filhos, mas é alguma coisa que Deus dá a cada um de nós para distribuirmos com todos. O marido bom, sincero, ele precisa aprender de vez em quando a dizer à sua esposa que sai para ir trabalhar, que sai para cuidar dessas coisas: olha, Deus te abençoe. Se você, marido, disser isso à sua mulher, você vai ver a tranquilidade, a serenidade, a fortaleza que ela vai experimentar. Poxa, meu marido dizendo: olha, não sou eu, Deus te abençoe. Eu sou somente um que administro a bênção de Deus em mim. As mulheres precisam dizer ao marido de vez em quando sai para o trabalho, quando devem fazer alguma coisa: olha, Deus te abençoe.
Eu nasci numa família, acho que a maioria de nós é assim também, onde a gente foi acostumado a pedirmos a bênção aos pais. Mas eu me lembro, tinha um amigo meu, hoje ele mora no Japão já há vários anos, José Carlos, aquele amigo de sempre, né? E lá na casa de José Carlos era uma família muito boa, mas eles não tinham, modéstia à parte, ao contrário da minha, esse costume de pedir sempre a bênção aos pais. Lá em casa, pelo menos 2 vezes, era obrigatório e natural a gente se dirigir a pai e mãe para pedir a bênção, de manhã e de noite. Precisa que hoje em dia os pais eduquem seus filhos para isso também. Faço uma ressalva aqui, um parêntese. Lusiânia tem isso de bonito, né? Aqui se tem essa cultura de pedir a bênção a nós padres, sobretudo, né? Independente da idade, né? Muitos jovens até adolescentes, onde nos encontra a bênção, padre, tudo isso. Isso é uma coisa bonita que deve ser conservada, mas deve ser ampliada também para o contexto familiar. Eu dizia, aquele meu colega, pequenininhos éramos ainda, na casa dele não se tinha esse costume de pedir a bênção. Só que, como frequentava lá em casa, eu via muitas vezes, um dia na casa dele que a gente tinha que sair, estudávamos juntos também. Era uma luta, porque na hora de sair para o colégio, porque eu saía antes, porque eu morava na parte baixa da rua, ele morava mais em cima. Então, quando ele ia sair, um dia desse eu estava pensando nisso, ele dizia muitas vezes à mãe ou ao pai: minha mãe, eu já vou, viu? E a mãe, sim. Meu pai, eu já vou, sim. E daí a pouco de novo, ele: minha mãe, eu já vou, sim. Meu pai, eu já... Aí às vezes 3, 4 vezes, né? Minha mãe, eu já vou, assim, vá, Deus lhe abençoe. Aí ele ia tranquilo. Porque veja, esse Deus lhe abençoe para ele era a garantia de que as coisas iam dar certo no caminho para a escola e na escola. A gente precisa aprender a distribuir bênçãos de graça. Hoje recebemos a bênção de Deus de graça, e de graça devemos dar. Devemos lembrar daquilo que nos recomendou São Francisco de Assis: é dando que se recebe. Quanto mais você abençoar os outros, mais abençoado você será. Mas se você tentar amaldiçoar os outros, a maldição também recairá sobre você. Nós recebemos no primeiro dia do ano bênçãos, que hoje e durante todo o ano a gente distribua bênçãos com quem a gente encontrar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Renovemos nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. No número 14 do folhetos. A Cristo, Príncipe da Paz, apresentemos as nossas preces confiantes e digamos: Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Ó Cristo, nascido de Maria, dai-nos o dom de vossa paz e iluminai a vossa Igreja em sua missão de construir o vosso reino, nós vos pedimos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Ó Cristo, restaurai o ânimo do vosso povo neste ano novo que se inicia. Fazei-nos instrumento de vossa paz e vossos fiéis discípulos, nós vos pedimos.
Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Ó Cristo, fortalecei e protegei a todas as pessoas que estão na promoção da paz, da inclusão social, da justiça e da dignidade humana, nós vos pedimos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Rezemos, enfim, por todos os governantes, prefeitos, vereadores, secretários que nesse país inteiro, no dia de hoje, estão assumindo os cargos para os quais foram eleitos, para que se esforcem para serem justos, honestos e sempre atentos à necessidade dos mais pobres. Não se deixem contaminar pelo vírus da corrupção. Rezemos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pai de bondade, estas são as nossas preces, que juntamente com as preces silenciosas que estão no nosso coração, vos apresentamos a Ti, Senhor e Deus da vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria se ofertou por inteiro ao projeto de Deus. Hoje, nós somos convidados a ofertar toda a nossa vida, os nossos projetos para 2021. E em sinal de amor e obediência, deixar que Ele conduza nossas vidas segundo os seus planos. Cantemos. Jerusalém, virgem oferente sem igual, vai apresenta ao Pai, teu menino luz que chegou no Natal, e junto à sua cruz, quando Deus morrer, ficar de pé. Sim, Ele te salvou, mas oferecestes por nós com toda a fé. Nós vamos renovar este sacrifício de Jesus, morte e ressurreição, vida que brotou de sua oferta na cruz. Mãe, vem nos ensinar a fazer da vida uma oblação, culto agradável a Deus, é fazer oferta do próprio coração. Sobe a Jerusalém, virgem oferente sem igual, vai apresenta ao Pai, teu menino luz que chegou no Natal, e junto à sua cruz, quando Deus morrer, fica de pé. Sim, Ele te salvou, mas oferecestes por nós com toda a fé. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Ó Deus, que levais à perfeição os vossos dons, concedei aos vossos filhos, na festa da Mãe de Deus, que alegrando-se com as primícias da vossa graça, possam alcançar a sua plenitude. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre, em todo lugar. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre, em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. E na solenidade de Maria Sempre Virgem, celebrar os vossos louvores. À sombra do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho único e, permanecendo virgem, deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele, os anjos cantam vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós, associar-nos a seus louvores, para cantarmos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, a quem sobe nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, pelo nosso Bispo Dom Valdemar e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a esperança em suas vidas e a salvação que esperam.
Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. E dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, levou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, estas oferendas, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, de todos os nossos familiares falecidos ao longo deste ano, de todas as vítimas desta pandemia, a eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores,
que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia, Dulce dos pobres, a Beata Lindalva, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. A gente veio aqui hoje para receber a bênção de Deus para nós, para nossa casa, para nossa família. Então agora vamos, como dizia a primeira leitura, voltar o nosso olhar, mas olhar mesmo para Jesus. E no silêncio do nosso coração, peçamos a Deus a bênção de que estamos necessitamos para viver bem este ano de 2021 e fazer bem todas as coisas. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Comece em qualquer de repente, e nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro, de corpo e de mente, e que nada no mundo separe o casal sonhador. Se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, e ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem, do hoje em função de um depois. A família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a
a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a nossa Rezemos com confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Hoje se reza pela paz em todo o mundo. Rezemos pela paz nas nossas famílias e no nosso país. Juntos. Senhor Jesus Cristo, Dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Por causa da pandemia, ainda não podemos trocar os apertos de mão, o abraço da paz. Mas eu pediria a vocês que nessa Eucaristia de hoje receberam a bênção de Deus e começássemos já a distribuí-la. Então, em vez do aperto de mão, em vez de abraço de paz, peço a cada um de vocês, olhe para a sua direita, para a sua esquerda e diga à pessoa: Deus te abençoe. Deus te abençoe. Cordeiro de Deus. Cantado. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada,
mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. O corpo de Cristo nos conduza para a vida eterna. Amém. Povo de Deus, foi assim. Deus cumpriu a palavra que diz: uma virgem irá conceber. E a visita de Deus me fez mãe, mãe do Senhor, nossa mãe. Nós queremos contigo aprender a humildade, a confiança total e escutar o teu filho que diz: senta comigo à minha mesa, nutre a esperança, reúne os irmãos, planta meu reino, transforma a terra. Mas que coragem tens, minha mão. Povo de Deus, foi assim. Nem montanha ou distância qualquer me impediu de servir e sorrir. Visitei com meu Deus, foi irmã, mãe do Senhor, nossa mãe. Nós queremos contigo aprender desapego, bondade, teu sim, e acolher o teu filho que diz: Senta comigo à minha mesa, nutre a esperança, reúne os irmãos, planta meu reino, transforma a terra. Mas que coragem tens, minha mão. Mãe do Senhor, nossa mãe. Nós queremos contigo aprender a justiça, a vontade do Pai e entender o teu filho que diz: Senta comigo à minha mesa, nutre a esperança, reúne os irmãos, planta meu reino, transforma a terra. Mas que coragem tens, minha mão. Povo de Deus, foi assim. Meu menino cresceu e entendeu que a vontade do Pai conta mais. E a visita foi Deus quem nos fez, mãe do Senhor, nossa mãe. Nós queremos contigo aprender a justiça, a vontade do Pai e entender o teu filho que diz:
reúne os irmãos, planta meu reino, transforma a terra, mas que coragem tens minha mão. Oh, minha alma, retorna à tua paz. Como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mão. Oh, minha alma, retorna à tua paz. Como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mão. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, tocar, me formar, me amar. Oh, minha alma, retorna à tua paz. Oremos. Ó Deus de bondade, cheios de júbilo, recebemos os sacramentos celestes. Concedei que eles nos conduzam à vida eterna, a nós que proclamamos a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Jesus, bom pastor, concedei-nos sacerdotes segundo o vosso coração, pastores dedicados, cuidado dos irmãos e irmãs em nossas comunidades, sacerdotes missionários, dóceis ao Divino Espírito Santo, que nos sustentem na fidelidade ao envio que de vós recebemos. Jesus Salvador, despertai na Diocese de Lusiânia numerosas e santas vocações ao matrimônio, à vida consagrada e ao sacerdócio. Maria, Rainha das vocações, ajudai-nos a responder sim à palavra de Deus. Amém. Ufa, 2020 terminou. Ano de incertezas, de partidas, isolamento, distanciamento social. O ano onde tudo parou, mas a agitação interna de alguns ainda permaneceu. Que esse ano novo nós consigamos aprender com Maria que um coração que ama sabe silenciar e contemplar. Pois quando a voz se cala, o silêncio fala. Ouçamos também nós o recado que Deus nos dá neste primeiro dia do ano novo. Se dermos ouvido ao Espírito que no batismo Ele infundiu em nós, se todos os domingos ouvirmos a palavra de Deus, e se conseguirmos seguir o exemplo de Jesus e de Maria, durante este ano,
nós seremos verdadeiramente construtores da paz. Que a saudação de Feliz Ano Novo seja nosso desejo sincero de construir um mundo novo, alicerçado na justiça, na fraternidade e na igualdade. A paz trazida por Cristo, mas sempre de novo buscada e desejada pela humanidade, poderá ser encontrada somente quando a humanidade se reconciliar com Deus, com o próximo e com toda a criação. E tudo isso deve passar pela ternura da mãe. Feliz Ano Novo. Ele veio e ensinou, o amor conduz à unidade, e que repartindo o pão, a paz se faz realidade. Que é preciso muito mais que um poema e um refrão. É preciso que o homem abra o seu coração. De pé agora para acolhermos a bênção conclusiva desta celebração. O Senhor já nos abençoou durante toda a missa e já colocou nas mãos de cada um de nós a bênção para que a gente possa distribuir com os outros. Hoje ainda eu acho que alguns de vocês vão ligar, telefonar, vão entrar online com outras pessoas para desejar um feliz ano novo. É uma coisa boa, mas pediria a vocês que acrescentem, além de feliz ano novo, quando vocês saudarem as pessoas esses dias, diga a elas: Deus lhe abençoe. A gente precisa distribuir bênçãos. O mundo abençoado é um mundo protegido, inclusive, né, do vírus, né, porque a bênção de Deus nos defende de tudo. Claro que a gente precisa ter cuidado, mas que a gente saiba distribuir bênçãos no falar e no agir. Hoje, porém, antes da bênção final mesmo, vamos ainda nos consagrar a Nossa Senhora. A festa de hoje, Maria, Mãe de Deus, é o maior título concedido à Virgem Maria. Uma criatura que se torna mãe do Criador. A gente fala muito da humildade de Maria, mas vejam também que tamanho foi a humildade de Deus em se fazer, em querer ser filho de uma criatura. Então, se Maria é humilde, e se a gente diz que Maria é mãe de Deus, a gente está sublinhando, destacando a grande humildade de Deus. Consagremos-nos a Nossa Senhora, confiemos nela, como o próprio Deus confiou. Toda voz, ninguém
alegria a vos pertença, incomparável mão, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa lei. Como coisa e propriedade vossa lei. Viva Nossa Senhora! Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora, Mãe de Deus, rogai por nós. A bênção para vocês, também para toda a família de vocês. Quando chegarem em casa, diga que estão levando a bênção de Deus, da igreja, dos padres aqui da paróquia, para eles que ficaram em casa. Quero agradecer também em nome do Padre Vanderlan, do Padre Homero, a todos vocês que ao longo do ano nos ajudaram, nos ajudam sempre, sobretudo aqueles das pastorais, dos movimentos, liturgia, canto, dízimo, coroinhas e todos, enfim, que fazem esta comunidade paroquial. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a bênção, vos conceda a sua graça, derrame sobre vós as suas bênçãos e vos guarde sãos e salvos todos os dias deste ano. Amém. Que Ele vos conserve íntegros na fé, pacientes na esperança e perseverantes até o fim na caridade. Amém. A bênção agora também pelos objetos que vocês têm para ser abençoados, pelas chaves de casa, e assim a bênção também vai para casa, pelas chaves dos carros, das motos, para que o Senhor abençoe também o meio de locomoção que vocês têm e usam. Que o Senhor disponha em sua paz vossos atos e vossos dias. Amém. Estenda sempre, atenda sempre as vossas preces, abençoe tudo aquilo que possuís e vos conduza à vida eterna. Amém. A bênção do Deus Todo-Poderoso desça sobre vocês, suas famílias e suas casas, e permaneça sempre convosco, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Amanhã tem missa às 7h30. Um feliz ano novo para todos, que Deus abençoe a vocês. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.